Burocracia, leis trabalhistas, licenças ambientais. Está difícil dar conta de tanta papelada e exigência da porteira para dentro. Você não está sozinho não, produtor. No programa de hoje, descubra como a FAESP transformou o suporte jurídico ao produtor, trazendo orientações práticas, preventivas e uma linguagem simples que qualquer um entende. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Oferecimento FAESP e Senar SP. Tiago Soares Meirelles, gerente do Departamento Jurídico da FAESP. É um prazer recebê-lo, Tiago. Joyce, eu que agradeço, né? É um prazer também poder falar um pouco sobre o trabalho da FAESP e do Departamento Jurídico aqui com vocês. Desafios de produção, exigências legais, ambientais e trabalhistas. O produtor rural nunca teve tantas exigências como agora. Para apoiar os produtores, a FAESP ampliou a atuação na orientação jurídica, com uma linguagem mais acessível e preventiva. Os aí que os produtores enfrentam no setor jurídico atualmente, acho que é até mais difícil lidar com essa questão do que até com a própria contabilidade, né, Tiago? Joyce, hoje o desafio no campo jurídico ele é muito complexo, principalmente para o produtor rural, né? Acho que esse ambiente de instabilidade jurídica tem atrapalhado muito o produtor rural. As exigências elas são diversas, mas a instabilidade, a insegurança jurídica são os principais fatores de preocupação hoje do produtor rural. Porque muitas vezes, Joyce, o produtor rural ele se prepara para um cenário que ele rapidamente ele já é alterado. Seja por uma decisão judicial, seja por uma mudança no poder legislativo. Então, assim, o desafio para o campo ele tem sido cada vez mais complexo, muito por conta da insegurança jurídica que tem vivido o produtor rural. É muita burocracia, né? Muita burocracia. O produtor rural, o agro, ele tem essa importância nacional e mundial, o agro brasileiro. É um exemplo para todo mundo sobre tecnologia, inovação, efetividade do agro, mas acompanha também a necessidade de regulamentação. O que a gente entende que muitas vezes, Joyce, não acompanha essa obrigação do produtor rural é a estrutura e o conhecimento de quem institui essa legislação, essas obrigações para o produtor rural, das necessidades do setor, das peculiaridades do setor, e muitas vezes isso atrapalha. Você vê, né? Às vezes quem cria as leis não conhece, né? Tanto o agro como outros setores. Tem que entender a necessidade realmente para ver se há a importância, né, daquela burocracia que está sendo criada. E não adianta, se plantou um pé de feijão, está no agro, já tem que responder a todas essas questões. O pequeno, o grande, praticamente as exigências são quase as mesmas, né? Quase as mesmas, quase sempre as exigências são as mesmas, mas a estrutura de cada um é muito diferente, né, Joyce? Então, por isso, a FAESP, o nosso presidente, o Dr. Tirso, tem trabalhado muito isso, né? Fortalecer o papel institucional da federação, junto com a CNA, a participação em Brasília, exatamente para a gente promover esses ajustes, né? O problema não está no produtor rural ter conhecimento das regras e aplicar essas regras. O problema está em como essas regras chegam para o produtor rural implementar na sua atividade. Tem que ter um ajuste, tem que ter conhecimento das limitações também. O produtor rural, ele é muito ativo com relação a buscar informação, mas muitas vezes o poder público não identifica as reais necessidades daquele produtor e a gente acaba atrasando algumas necessidades aí que o produtor precisa implementar. E às vezes o produtor acaba até deixando de cumprir alguma exigência justamente por falta de conhecimento. Em São Paulo, o pequeno produtor conta justamente com essa orientação da FAESP para poder saber quais são, né, todas as regras que precisam ser seguidas. Isso é um desafio, viu, Joyce? A federação, junto com os sindicatos rurais, o Senar, ele tem promovido essa mudança, né, para adaptar a realidade do país, né, a realidade atual aí, e levar para o produtor rural a informação de uma forma mais eficiente. Então, a gente usa muito rede social, a gente usa muito YouTube, WhatsApp para promover a divulgação dessas informações, fazer chegar até a ponta, né? O sindicato tem esse papel fundamental nessa orientação do produtor rural, mas a gente sabe, a gente tem muita experiência, Joyce, lidando com informação e levando até o produtor rural. A gente sabe que muitas vezes é necessário aquele encontro presencial, né? Conhecer o produtor rural. Faz parte da atuação do sindicato também levar para a federação as reais necessidades, entender as necessidades regionais, para a gente promover essas mudanças aí tão eficientes, né, e que ajudam tanto o poder público quanto o produtor rural. Foi-se o tempo que as exigências eram só referentes ao CAR, né? Quase todo produtor sabe, mas aí tem o e-social, tem as notas fiscais eletrônicas.
Joyce, hoje a gente tem um caminho de desafios gigantesco para o produtor rural. O CAR ainda é um desafio para produtores rurais. Muitas vezes a falta de informação e aquilo que eu te falei. Hoje todo mundo tem um celular na mão. A informação ela está muito democratizada, todo mundo tem acesso à informação, mas a fonte daquela informação, muitas vezes você não consegue checar. Né? Então, às vezes, uma obrigação do produtor rural que é pequena, ele acaba numa rede social visualizando um cenário que não é para ele. Né? E aí a gente bate na questão da importância do sindicato rural. Sindicato rural é uma entidade que tem neutralidade para dar essa informação para o produtor rural. Então, ele vai dar a informação exata, sem pensar em vender um serviço, sem pensar no viés econômico, apenas em resolver aquele cenário local. Além de não saber procurar, não chegar à fonte, porque às vezes você pesquisa aí na internet, a primeira informação que aparece nem sempre é verdadeira ou condiz com a realidade do produtor, como você colocou. Tem também a questão do juridiquês, né? E como que a FAESP traduz esses temas aí para linguagens mais acessíveis para o produtor? Esse é um desafio que a gente aos poucos vai tentando superar. A gente tem nossos vícios, né? Falando como advogado, a gente acaba usando alguns termos que para nós é comum, mas a gente sabe que para a população geral e também para o produtor rural é um termo que não é tão familiar. Então, o desafio proposto pelo nosso presidente aqui para o nosso departamento jurídico, o Dr. Tio sempre fala para a gente tem que democratizar a informação, tem que nivelar a informação para que o produtor tome a decisão por si só, mas ele tem que estar bem amparado. Né? Então, a gente tem reformulado todo o material que a gente distribui para a nossa rede aqui no estado de São Paulo. Então, a utilização de vídeos curtos para distribuição via WhatsApp, numa linguagem mais acessível, tá? Com emissores da informação com credibilidade. Então, a gente tem feito muita parceria com a Receita Federal, com a fiscalização do trabalho, exatamente para levar de forma simples a boa informação para o produtor rural tomar essa decisão no futuro. Bom, a informação chega por meio das redes sociais da própria FAESP, vídeos, né, vídeos curtos, orientação objetiva, direta, e o sindicato tem um papel importante aí justamente nessa rede de apoio, de orientação, porque o sindicato ele é ligado à FAESP, por meio da FAESP ele tem a informação e o sindicato acaba repassando também para o produtor. O sindicato ele tem esse papel importante de distribuir a informação, muitas vezes o aprofundamento naquele caso sempre é do sindicato, a FAESP dá aquele suporte, né? Mas o sindicato também tem aquele papel principal de perceber as necessidades regionais e levar para a FAESP, atuar ali no âmbito regional, mas a FAESP no âmbito estadual, recebendo essas informações do sindicato, promover essas mudanças, essa atuação institucional, né, que a gente tem prezado muito aqui, tem tido total apoio do governo do estado também. O produtor, às vezes, ele não acompanha aí as redes sociais, ou ele não tem o hábito, né, de ver aí todas essas mudanças, mas a FAESP está sempre atenta a qualquer mudança, né, na questão jurídica, justamente para evitar problemas futuros aí para o produtor. O produtor pode acompanhar pelas redes sociais da FAESP ou do próprio sindicato, ele tem que procurar se informar também, porque a informação está sempre atualizada. A informação está sempre atualizada, ela é muito dinâmica e as redes sociais ajudam muito nisso. Joyce, a gente tem promovido dentro do departamento jurídico um setor que se chama Observatório Jurídico do Agro Paulista. Dentro desse observatório, a gente tem a ideia de agir sempre preventivamente, com eficiência. Então, a gente monitora Poder Legislativo, tudo que entra de tramitação, proposições novas dentro do Poder Legislativo, a gente monitora, Diário Oficial do Estado, jurisprudência, a gente acompanha os tribunais e toda essa informação a gente compila, discute internamente com o nosso presidente, a nossa diretoria e manda para o sindicato. Então, o sindicato recebe toda essa informação com o dinamismo que hoje é necessário. O Brasil está à beira de se tornar um narco-estado. É esse o país que você quer? A revista Oeste se recusa a aceitar essa realidade. Assine, porque o Brasil em que acreditamos não será defendido por quem se omite. Quem disse que não dá para reviver aquela sensação de experimentar o novo como na primeira vez? Cada detalhe, cada peça que faz parte da sua vida carrega um pedaço da sua história e de quem você é. Mais do que cuidar das suas roupas no seu dia a dia, a 5 Sec tem um compromisso com você. Manter
tudo o que você ama como novo por mais tempo. 5ASEC, como novo por mais tempo. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É assim que o Brasil avança. Com o agronegócio forte. A indústria vigorosa. Comércio de porta aberta. E o setor de serviços em constante expansão. Com liberdade de empreender. E não tem medo de falar e ser ouvido. É por isso que esse é um movimento real e visível a olho nu. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. Esse é o meu Brasil. Se você acredita nesse Brasil, assine a Oeste. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. Ô, Tiago, o conhecimento jurídico, o produtor rural não dá mais só para produzir, plantar, colher e vender. Ele tem que ter um pouquinho de conhecimento jurídico, né? Porque é uma ferramenta também de gestão dentro da própria propriedade. E é claro que ele não precisa ser especializado, né, em direito, mas um pouquinho de conhecimento, ou saber que ele tem que buscar esse conhecimento. Fundamental, Joyce. O produtor rural hoje ele precisa, eu diria que não é um conhecimento superficial, ele precisa ter um conhecimento até aprofundado em alguns casos, porque muitas vezes, Joyce, quando o problema chega, e às vezes ele acontece, por mais que a gente atue preventivamente, ele acontece, mas quando o produtor está munido dessas informações, a solução desse problema é muito mais fácil e rápida, né? Então, hoje a gente preza muito pela governança no setor rural. Então, o produtor rural precisa ter a sua propriedade, a sua produção na mão. Ele precisa entender sobre todos os setores. Claro, profissionais vão auxiliá-lo futuramente, mas ele precisa entender e saber qual caminho ele vai tomar ali para evitar problemas futuros. Porque às vezes acaba sendo punido justamente por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, muitas vezes existe um hábito que é reiteradamente praticado e o produtor rural não sabe que aquilo já não está mais, já não é mais o momento dele agir daquela forma. Então, assim, essa atuação do sindicato, da federação, visa exatamente dessa estrutura para ele conhecer da atividade, tomar as decisões de acordo com o caso concreto dele. Então, assim, não ver em rede social e aplicar. Ele vai receber a informação com neutralidade da federação, do sindicato, e quando ele quiser um aprofundamento, o sindicato da cidade dele tem total condições de dar esse aprofundamento e dar esse apoio para ele na base. Agora, a FAESP tem uma cartilha, Defesa da Propriedade Rural. Qual que é o objetivo dessa cartilha? Joyce, essa cartilha, ela nasceu inclusive dessa nova sistemática que a gente tem adotado, que é dessa troca mais direta com o sindicato rural e com o produtor na base, né? Ela nasceu de uma necessidade que nós na FAESP não tínhamos conhecimento, né? Então, o sindicato levou, através dessa nossa conversa com os sindicatos, uma necessidade que a gente não sabia. Tem muito produtor rural que tem uma arma de fogo na propriedade rural que ele herdou ou que ele pegou por necessidade e ele não sabia como regularizar aquilo. Ele não sabia sequer qual era a função daquela arma de forma legal, como ele poderia utilizar aquela arma de fogo na defesa da propriedade. Porque hoje, Jorge, só fazendo aqui um parênteses, a gente sabe que existem regiões do estado, regiões rurais, que tem um acesso muito restrito, né? Então, estrada de terra, difícil de chegar. Então, faz parte da proteção da propriedade rural alguns produtores terem uma arma de fogo ali na propriedade. Mas ele não sabia diferenciar o que era posse, o que era porte de arma, como ele tinha que fazer para regularizar, como ele tinha que fazer para entregar aquela arma que não era passível de regularização. Então, nasceu disso, de uma troca com os sindicatos rurais, a necessidade de fazer uma cartilha mais robusta para orientar esse produtor. Então, a cartilha tem exatamente essa finalidade. Ela não objetiva motivar o produtor rural a adquirir uma arma de fogo, mas sim trazer a informação para aqueles que queiram ou aqueles que têm uma arma de fogo dentro da propriedade, regularizar e atuar de forma legal. Aproveitando que você tocou nesse assunto, até quem está na cidade sempre confunde ou às vezes não sabe o que é posse e o que é porte. Qual que é a diferença? Posse é dentro da propriedade rural. Então, dentro da propriedade rural, para a segurança da propriedade, você pode manter uma arma de fogo ali, né? E aí, no caso, quando há uma invasão da sua propriedade, dentro dos limites legais, você pode utilizar para proteção da vida.
Porte já é você portar essa arma de fogo para onde você vai, em condições específicas, né? Tem todo um regramento, é um tipo de licença totalmente diferente, a necessidade é diferente, então muitas vezes isso não estava claro para o produtor rural. Isso é importante, que o produtor que tem a posse da arma, ele não pode sequer sair da porteira da fazenda com aquela arma de fogo. Né? Então, esse esclarecimento foi essencial para o produtor rural entender quais são os limites de uso para a segurança. Então, né? possivelmente, aquele produtor que herdou uma arma, que tem essa arma em casa, ele tem que regulamentar, né? Porque ele pode sofrer consequências. Talvez ele consiga a posse, não o porte, mas a posse talvez é um processo mais facilitado para ele. Muito mais simples, né? Tem totais condições dele regularizar aquela arma de fogo para posse, para manter dentro da propriedade rural. Ele pode expandir para um porte de arma, se houver a necessidade, né? E, inclusive, existem algumas armas de fogo que não são passíveis de regularização. Então, a gente orienta ele qual é a forma ideal para ele promover a entrega daquela arma de fogo e o transporte de forma segura. Então, tem tudo isso na cartilha, está bem completa. A gente tem tido uma ajuda do setor econômico ali da FAESP, do setor de comunicação da FAESP, para a gente mudar um pouco essa abordagem, a comunicação e facilitar a compreensão do conteúdo da cartilha ali. Nós já colocamos aqui que muito produtor acaba sendo punido justamente por não saber, né, por desconhecer. A gente sabe que informação e conhecimento é tudo. Há os riscos jurídicos para o produtor, né, justamente pela falta de orientação. E a FAESP vem aí fazer um trabalho preventivo. Essa é a palavra, viu, Joyce? O nosso presidente sempre toca muito nessa questão. Vamos agir preventivamente, porque agindo preventivamente você reduz o custo para regularizar e, eventualmente, como eu disse, imprevistos acontecem, mas bem preparado, agindo preventivamente, a solução fica muito mais fácil. Agora, reforçando o que você já colocou aqui, a cartilha não incentiva o uso de armas de fogo, mas sim os cuidados legais que o produtor tem que ter em relação à posse, porte, enfim. E a cartilha também aborda responsabilidades, né? Além dos direitos. Quais aí os principais direitos? Assim, o direito à posse e o porte de arma ele é constitucional, né, para a segurança do cidadão. Existem obrigações muito diferentes para cada um dos tipos de autorização para uso de arma de fogo, né? E o produtor rural, ele precisa entender, porque existem várias peculiaridades, onde ele pode treinar, como ele pode armazenar aquela arma, a forma segura, a forma legal, porque a nossa ideia, Joyce, como você falou, não é incentivar, mas é não deixar que aquele produtor rural seja pego desprevenido por desinformação. Então, é levar a informação até o produtor rural e ele vai decidir. Como eu falei no começo da nossa conversa, a ideia é capacitar o produtor rural para que ele tome de forma eficiente, de forma adequada, as próprias decisões. Então, se ele tem aquela arma de fogo que foi uma herança do avô dele e está ali, ele quer regularizar, ele quer entregar, ele quer entender como ele pode utilizar esse mecanismo para defender a família, defender a propriedade dele. Então, está tudo ali sem ter um viés de incentivo, né? O viés ali é unicamente informativo para que o produtor rural tome as decisões. Essa cartilha é física, digital? De que forma que o produtor pode ter acesso? Por meio dos sindicatos? Ela tem, nas duas versões, a gente tem a parte impressa que é encaminhada para os sindicatos. Dentro do sindicato, o sindicato sempre é o nosso material do jurídico, Joyce. A gente deixa um QR Code para aquele produtor que vai direto no sindicato, ele baixa a cartilha no celular dele, ele tem acesso também no portal da FAESP. No portal da FAESP tem uma área do jurídico com todo o material, cartilhas, vídeos que a gente elaborou, então fica tudo ali facinho para o produtor poder acessar. Vocês recebem muitas demandas por meio dos sindicatos aí, de produtores com muitas dúvidas, às vezes só buscando uma orientação mesmo, né? Exatamente. O sindicato faz esse papel, como eu te disse, da conversa direta com o produtor, do aprofundamento ali no problema, no levantamento das questões regionais, né? E a FAESP disponibiliza esse material para fácil acesso. Então, assim, a gente tem feito uma divulgação grande desse material. Muitas vezes o material, antigamente ele era um pouco mais complexo, mais difícil de assimilar, e a gente tem trabalhado para mudar isso, tá, Joyce? A gente tem usado muito as redes sociais. As redes sociais são aliadas aí do sindicato, da federação, o WhatsApp todo produtor rural hoje tem. Então, para encaminhar a cartilha, o produtor baixar, ele vê que o material é de fácil acesso, é fácil assimilar, então ele consegue assimilar bem a informação ali. Olá, somos o Chain Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos certificados por laboratórios internacionais. A nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança
no mercado de pedras preciosas e de joias. Com a gente, você pode diversificar sua carteira e valorizar seu capital em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora mesmo com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É assim que o Brasil avança. Com o agronegócio forte. A indústria vigorosa, comércio de porta aberta. E o setor de serviços em constante expansão. Com liberdade de empreender. E não tem medo de falar e ser ouvido. É por isso que esse é um movimento real e visível a olho nu. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. Esse é o meu Brasil. Se você acredita nesse Brasil, assine a Oeste. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. Ô, Tiago, diante disso tudo que nós colocamos aqui, as exigências surgem, mas às vezes quando o produtor vai colocar em dia uma questão já mudou, já é outra que está sendo exigida, mas o produtor ele também está mais evoluído, sabe dessas mudanças aí que estão ocorrendo com mais frequência? Joyce, o produtor rural ele sempre está disposto a assimilar as obrigações dele. A grande questão é entender as limitações. Eu vou te dar um exemplo muito claro disso. Não é todo o espaço rural que tem acesso à internet. Né? Então, o produtor rural fica muito limitado no acesso à internet e eu vou te dar um exemplo de uma obrigação que foi imposta ao produtor rural sem entender essas necessidades, a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica, ela foi implantada e ela é ótima, né? Ela facilita muito a vida de quem tem um celular na mão e quem tem acesso à internet. Mas, na sua implantação, alguns anos atrás, não foi pensado naqueles produtores que não tinham acesso à internet. Então, como eu vou tirar o talão antigo desse produtor se ele tem um celular que não tem acesso à internet? Então, isso foi várias vezes remanejado o prazo final para o produtor rural cumprir essa obrigação, até o poder público assimilar que, a gente precisa dar uma solução aqui. E a solução foi, você pode emitir a nota fiscal offline e depois, quando você tiver acesso à internet, isso vai para o sistema. Resolveu o problema. Então, às vezes a solução é simples, mas o que falta é ouvir o produtor rural, entender as necessidades dele e aplicar da forma correta. Esse é um desafio também, né? No agro, de forma geral, em São Paulo não é diferente, a conectividade, porque as áreas são muito isoladas, né? Fica difícil para chegar uma viatura de bombeiro, uma viatura da polícia, né? O bombeiro no caso de um incêndio, até o CEP, a questão do CEP, que é algo que já existe o projeto aí, a FAESP também vem trabalhando em relação a isso, para facilitar a localização das propriedades, mas a conectividade realmente, aí o Estado exige a conectividade, exige o uso de algo que ele tem que usar a internet, mas a conectividade não chega no campo. Exatamente, são as peculiaridades do setor que às vezes não são observadas, então o legislador ele coloca uma responsabilidade para o produtor rural, mas ele não pensa como aquilo vai ser executado. E é o que você falou, Joyce, muitas vezes a informação demora um pouco mais a chegar por conta dessas limitações e não por conta da limitação do produtor, porque hoje o agro aqui no estado de São Paulo e o agro no Brasil ele é muito tecnológico, ele é muito efetivo, ele é exemplo para o resto do mundo, tá? Mas o poder público precisa entender as necessidades. Eu acho que muita coisa que hoje ainda está em discussão, se o poder público ouvisse mais o produtor rural, né, ouvisse as entidades representativas, talvez estaríamos em um outro cenário hoje em dia. Seria muito mais fácil a gente cumprir obrigações se entendermos as necessidades. Meio caminho, né, andado e você corta burocracias aí, falar com representantes, com quem representa, com quem está, com quem conhece a necessidade do produtor, né? Joyce, e assim, a FAESP tem feito seu papel.
essa questão da conectividade. A FAESP tem implantado centros de excelência no Estado, né, com esse viés de trazer tecnologia, trazer informação específico por região. Então, a gente tem um centro de São Roque que vai ficar mais apegado a essa área de tecnologia. A gente tem projetos pilotos já sendo implantados para construir soluções de conectividade para o setor rural. Então, a FAESP tem feito seu papel, o sindicato tem feito seu papel, mas claro que a gente não faz nada sozinho, né? Todo mundo tem que se ajudar, poder público, entidades representativas e, acima de tudo, o produtor rural precisa ser ouvido, né? A gente precisa entender as necessidades e eu tenho certeza que a gente está no caminho, né? Não é um caminho simples, mas está acontecendo. A FAESP tem mudado suas posições também para poder ajudar cada vez mais o produtor rural. Tiago, aqui em Força do Agro a gente fala com o público rural, mas a gente fala com o público urbano também, justamente para quem está na cidade entender as necessidades do campo, as dificuldades, né, de ser, às vezes, as pessoas que, principalmente quem nasceu aí na era da internet, não imagina as dificuldades, não consegue imaginar uma localidade sem uma internet, mas justamente, e aí também entram aqueles provedores, né, privados, sem ser essas empresas aí já conhecidas do grande público, que elas têm que ter um pouquinho mais de atenção também para o campo, né, para instalar, para levar via satélite, para a comunicação ficar mais facilitada aí, porque hoje em dia é impossível a gente viver sem o mundo digital, mas a gente sabe que o Brasil ainda é muito carente, né? Principalmente no meio urbano, a gente sabe que a conectividade não chega a uns desafios e é o que a FAESP vem trabalhando, vem batalhando aí junto a empresas, junto ao governo do estado, para entender essa necessidade. Joyce, essa questão da conectividade, muitas vezes para a iniciativa privada, a gente entende, tem o viés econômico, tem o retorno, que muitas vezes na área rural, o investimento não se paga. Então, aí que a gente precisa do poder público, né? A gente precisa de investimento para melhorar esse cenário. A gente faz até um paradigma aí também com a realidade aqui no setor urbano, as periferias, né? As periferias demoraram muito mais tempo para terem acesso a uma internet de qualidade. Isso está chegando ainda no ambiente rural. Então, o público urbano que nos assiste, a gente passa exatamente por esse mesmo caminho. É necessário investimento, é necessário atrair a iniciativa privada para o setor rural investir na conectividade no campo também. A gente fala tanto, né, em tecnologia no agro, que é uma realidade, mas se a internet não chega na casa do produtor, imagina lá na fazenda, porque às vezes ela chega na casa e ela não chega no campo. E a máquina precisa de conectividade para poder usar todos aqueles benefícios, todas aquelas ferramentas que são disponibilizadas. Pois é, produção sustentável, conectividade, tudo isso, o campo, como eu mencionei aqui, ele tem evoluído muito e o Brasil é exemplo, mas sem a conectividade na produção rural, a gente fica com uma limitação absurda, né? É o que você falou, às vezes chega na casa, mas não chega ali no campo. E muitas máquinas têm trabalhado com conectividade, é a ideia da FAESP trazer essa evolução da tecnologia no campo através do Centro de São Roque, mas é fundamental pensar em conectividade. A FAESP está pensando, mas precisa pensar junto com outros atores importantes aí do cenário, né? É isso, informação e conhecimento é tudo importante a cidade saber os desafios, as dificuldades que o homem do campo enfrenta aí para produzir cada vez mais com sustentabilidade. Tiago, muito obrigada aqui pela sua participação, pelas suas informações. Joyce, eu que agradeço. Acho que foi um espaço importante da gente mostrar aí qual é o trabalho da FAESP, na direção do nosso presidente, Dr. Tirso. E a FAESP está à disposição do produtor rural que nos assiste. Todos aqueles que queiram mais informações, acessem nosso portal na internet, nossa página no YouTube, nossas redes sociais e busquem o sindicato, porque o sindicato tem, sim, o preparo para dar informação de qualidade e a informação necessária que você precisa para fazer evoluir a sua atividade no campo aí. É isso, o produtor rural não está sozinho, pelo menos em São Paulo, e pode contar com a FAESP e seus sindicatos. A força do agro é o Brasil que dá certo. Olá, eu assino e recomendo a Revista Oeste pelos seus valores cristãos, éticos, a verdade, compromisso, desde o seu início, que não aceita verba pública, porque não tem rabo preso com ninguém. Noticia, escreve, narra, comenta os fatos na sua essência, sem medo. Assine a Oeste você também.